Boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na graça de Cristo Jesus. Nós estamos novamente reunidos aqui para podermos conversar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, esta sequência que estamos vendo neste tempo de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, hoje o capítulo 10. Então você já pode ir abrindo a sua Bíblia no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, para podermos então acompanhar a leitura, acompanhar toda esta conversa que nós queremos. Desde já quero agradecer a presença de cada um de vocês, aqueles que fazem parte da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, espalhada pelo mundo todo, e também aos nossos visitantes que sempre procuram estar aqui e buscar desta maneira online a palavra do Senhor. Falando em Senhor, vamos invocar a presença do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Convido a cada um de vocês para podermos cantar um hino que se chama De Todas as Tribos, Povos e Raças. Hino 89, que está no cancioneiro Louvai ao Senhor. Muito bem, queremos então dar uma estudada em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o nosso foco está mais ao final do texto,
lá no versículo 34, onde Pedro ele destaca o versículo 34 do capítulo 10, dizendo: então Pedro começou a falar e disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. Que Deus possa nos abençoar diante desta reflexão. Amém. O contexto todo do capítulo 10 para que Pedro estivesse junto com Gamaliel é o seguinte: ele estava em Jope, como nós ouvimos no dia de ontem, e ele estava com os irmãos e irmãs que haviam se convertido lá, e este homem, conhecido como Cornélio, perdão, falei errado, Gamaliel, mas é Cornélio, perdão, ele teve uma visão, Deus deu uma visão e mediante um anjo pediu para que ele fosse buscar Pedro e ouvisse o que ele tinha a dizer. Então, desde o versículo 1 até o versículo 33 é o contexto de como Gamaliel recebeu esta visão de Deus através do anjo e como então os soldados e também pessoas religiosas que ele enviou para Jope pudessem então trazer Pedro para que ele pudesse sentar com ele, com a sua família, com as pessoas importantes, para ouvir a palavra de Deus. E é claro então, este texto ele é importante a partir de agora, porque nós já podemos perceber que Deus trata todos igual, independente de raça, povos, tribos e nações. Mas Deus ama e Deus aceita, Deus trata todos de forma igual. E é claro que diante desta igualdade que Deus tem para conosco, é por causa do seu Filho Jesus. E este Filho de Deus é que Pedro então começa a dizer: vocês sabem o que vocês começaram, o que aconteceu na cidade de Jerusalém, com o povo de Israel, de que Jesus veio, viveu entre nós, realizou grandes milagres, e ele foi morto, mas Deus o ressuscitou. E este ressuscitar, nós fomos testemunhas disso. Então Pedro está dizendo, ele, mas os outros discípulos e outras pessoas também foram testemunhas desta ressurreição. Porque Maria e Maria Madalena foram até o túmulo, não encontraram Jesus, mas o anjo pediu para que elas pudessem levar esta informação aos seguidores. E Pedro, sem se contentar com apenas palavras, ele precisava ver com seus próprios olhos esta ressurreição. E de fato, quando Pedro e outros chegaram lá, viu que Jesus não estava lá. E Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias. Durante este período, antes da sua ascensão, por diversas vezes, Jesus apareceu aos discípulos, dando aquela maravilhosa palavra: a paz esteja com vocês. E este Jesus, então, é que Pedro, ao anunciar, ele quer então que Cornélio, toda a sua família e as pessoas importantes que estavam lá, pudessem então se converter, que pudessem ser, a partir daquele momento, ser testemunhas de Jesus. E é por isso então que Pedro, ele entende agora qual é a sua função. Ele estava em Jope e esperando algo acontecer, e Deus dá uma visão para ele que ele não entende. Então ele agora começa a compreender o significado, e esse significado vai levar realmente a este testemunho de que ele precisa levar, porque Deus aceita todos, assim como Deus na sua visão colocou para Pedro. Então, diante desta conversa que ele teve, o Espírito Santo então desceu sobre eles
como vai dizer o versículo 44, quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus, e elas pediram a Pedro que ficassem ali alguns dias. Então, vejam que a igreja continua crescendo. A igreja ela precisa caminhar, ela precisa se expandir, ela precisa buscar alternativas para que este evangelho chegue aos corações e as pessoas realmente possam ser convertidas, possam ser batizadas e assim viver juntamente conosco no reino de Deus. Isto novamente então nos mostra que nós não podemos selecionar pessoas, nós não podemos escolher pessoas. As pessoas que estão à nossa volta, que nós gostamos, que temos uma certa afinidade, uma certa intimidade, são esses que eu vou levar o evangelho somente? E aqueles que eu não converso, aqueles que me odeiam, aqueles que me perseguem? Se Deus trata todos iguais, então é justo que esses também recebam a semente do evangelho e que possamos continuar orando para que Deus converta as pessoas, assim como converteu os não-judeus aqui neste texto que nós ouvimos agora. E aí Pedro pergunta: será que nós não vamos batizar essas pessoas? Claro que vamos. Então foram batizados mediante a água e o Espírito, como Jesus assim havia ordenado. E por ficar mais alguns dias ali, então nós percebemos que não está escrito literalmente, mas a igreja continua crescendo. E é através deste crescimento que nós sempre procuramos nos esforçar para poder fazer com que a vontade de Deus reine sobre este mundo. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, de uma maneira bem simples, seria isto o texto de hoje? Seria mais esta parte de que Deus ama todos iguais, Deus não faz acepção de pessoas, Deus quer salvar a todas as pessoas, de todas as tribos, povos, raças e nações. Somos então chamados como testemunhas de Deus das obras que Deus realizou no passado, no presente e que pode realizar no futuro. Nós somos chamados para testemunhar este maravilhoso amor que assim nós temos em nossa vida e podemos então compartilhar com outras vidas. Então que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco e nos abençoe eternamente. Amém. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Espero que novamente a palavra de Deus tenha fortalecido a sua fé, o seu coração nesse maravilhoso Deus que foi preparando e está preparando todo o caminho da igreja para que todos possam receber esta boa notícia do Evangelho e que assim, se Deus quiser, Ele possa nos permitir amanhã novamente para podermos meditar na sua palavra. Fiquem na paz de Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro.